Voltando, já me fizeram passar vergonha aqui voltando. Gente, vamos lá então. Próximo tópico, depois desse mar de regrinhas. Então, tem uma sequência de atos, de uns passos que a gente segue para identificar a competência. Passos para identificação da competência. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Voltando aí desde lá do começo. Verificar se a justiça brasileira tem jurisdição. Esse é o primeiro passo para verificar a competência. Certo. Segundo passo. É claro que aceitando que o primeiro passo a resposta foi positiva. Verificar se não é causa de competência originária do STJ ou do STF. Porque se assim for, você já sabe para onde vai, né? Terceiro passo. Não sendo o caso anterior, verificar se a causa não é competência de alguma das justiças especiais. Que tipo de competência é aqui? Justiças especiais. Eleitoral, trabalho e militar. Que competência é essa? Em razão da matéria. Ela é o quê? Absoluta. Ela pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, em qualquer grau. E ela está ligada às regras de organização do judiciário. É isso aí. Então, não sendo o caso de competência da STJ e da STF, verificar se a causa não é de competência de alguma das justiças especiais. Por exemplo, não. Trabalho eleitoral e militar. Quarto passo. Verificar se é estadual ou federal. A competência da federal está no 109, taxativa, e a competência da estadual é residual. O que não for da federal, joga na vala comum da estadual. Qual é o artigo da federal? 109. Tem que ler, gente, tem que ler o 109. Cai. Ainda mais se for concurso da área federal. Aí cai mesmo. Ó, destaques aqui. Sociedade de Economista Federal. Entrando... É o quinto? Sociedade de Economia... Não é o quinto passo. Aqui é um destaque do quarto. Sociedade de Economia Mista Federal. Não desloca a competência para a Justiça Federal. Ela não está no rol do 109. Lá a gente fala na União, nas empresas públicas e nas autarquias. Sociedade de Economista, não. INSS é autarquia federal. E, em princípio, suas ações correm na Justiça Federal. Contudo, a própria Constituição excepciona dizendo que as ações envolvendo acidente do trabalho, a gente falou já, correm aonde? Estadual. Então, entendeu o raciocínio, né? INSS, autarquia federal, estaria na federal, acidente do trabalho. Isso, por motivo de organização, foi alterada a Constituição e hoje está na estadual. Que é aquela exceção à perpetuação da jurisdição. Certo? Ações previdenciárias correm na federal, domicílio do autor, domicílio previdenciário. Mas, se não houver justiça federal no foro, para onde vai? Vala, sempre vai. Então, município que não tem justiça federal, é comum isso, tem vários municípios que não tem. Não vai obrigar a pessoa a se deslocar até um município lá onde tem a justiça federal. Vai ali, você pode ajuizar a ação previdenciária na estadual. Então é muito comum, né? O cara vai lá, passa no concurso para juiz, para defensor público, sei lá, na estadual. E primeira semana dele vai julgar nunca estudou, nunca viu na vida a causa previdenciária, imagina, ou vai ter que ajuizar uma ação previdenciária
por assistir, enfim, se não tiver também DPU e tal. Súmula 150. Compete à Justiça Federal. Súmula 150 da STJ. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União e das suas autarquias ou empresas públicas. Então, é isso que acontece, gente. Às vezes, como estratégia, como, enfim, na discussão do processo, alega que há interesse da União. Há interesse da União e pede-se o deslocamento. Quem tem, de acordo com essa súmula, a competência para decidir sobre a existência desse interesse? Quem decide é a Justiça Federal. Ela que vai dar a última palavra aqui nesse caso. Certo? Súmula 150. Do STJ ou do STJ? STJ. Então, voltando. Quinto passo. Verificada a Justiça Federal ou Estadual, que era o passo anterior, a gente tem que saber se a competência é de um órgão inferior ou de um órgão superior. Se trata de uma competência originária do tribunal ou do TRF, por exemplo, ou se essa ação vai ser ajuizada em primeiro grau. Certo? E o sexto passo, verificado esse foro, comarca ou subseção ou seção, aliás, verificação do foro, da comarca ou da sucessão ou da subseção. Ribeirão Preto, Campinas ou São Paulo. Certo? E aí, o último passo, o sétimo passo, você vai verificar dentro do foro qual é o juízo competente. Aqui em São Paulo. Então vamos lá, vamos pegar. Justiça Brasileira, não é competência da STJ, da STF, não é militar, não é federal, é estadual. Tá fechando, tá funilando. É primeiro grau, não é do tribunal, não é originária. É São Paulo. O que falta eu decidir agora, aqui em São Paulo? Que consta nas normas, na lei de organização judiciária daqui. Quem vai ajuizar a ação aqui? Todo mundo, alguém já deve ter, quem trabalha aí na área, já deve ter tomado uma canetada mandando de um foro para o outro. Direto, né? É super comum. O que acontece? Foros regionais, em razão dos bairros, aqui tem a organização na cidade, está na lei de organização judiciária, e também, quando o valor da causa ultrapassa 500 mil, né? Foro central. Então temos aqui uma delimitação em razão do lugar, da competência territorial dentro da cidade, e valor da causa, 500 mil, tudo no, acho que é 500 mil. 500 mil não. Acho que é isso. Tem o valor, eu acho que é 500 mil, vai para o central. Ou é optativo, ou é... Tem em razão do valor da causa também tem aqui na divisão dos foros regionais. É isso, gente. São os passos que vocês vão ter que seguir se eventualmente pedirem para... uma questão mais prática, né? Acho que foge um pouco do teste aqui, mas vai seguir essa ordem. Beleza? O próximo tópico que tem aqui é para a gente pensar sobre as hipóteses de modificação da competência. Competência absoluta e relativa pode ser modificada ou só relativa? Só relativa. Absoluta não pode ser modificada. Absoluta é aquela competência e assim vai seguir. Não há a possibilidade de que ocorra alguma das hipóteses de modificação da competência. E quais são essas hipóteses? Vamos lá. A gente já falou delas, de algumas delas. Agora a gente vai definir aqui cada uma assim com um pouquinho mais de detalhe. Prorrogação. Derrogação. Conexão. Agora vamos ver quem lembra das aulas lá de jurisdição. Continência.
e prevenção. Certo? Prorrogação. O que é prorrogação? É quando termina o segundo tempo. Boa. Não, aqui não, no CPC, gente. Eu sei que tá tarde, mas vamos lá. Prorrogação é a consequência que a gente falou da não alegação da competência relativa no momento adequado. Sobre essa oportunidade se opera a preclusão e prorroga-se aquela competência anteriormente ajuizada em tese de maneira equivocada. Certo? Derrogação da competência nada mais é do que o foro de eleição. É quando as partes optam, por meio de um instrumento contratual, um foro determinado. Foro de eleição. As partes podem escolher, quando se tratar de competência relativa, em qual foro vai correr aquela causa. O que se permite é a eleição do foro e não do juízo. Não podemos escolher o juiz que vai julgar, o juízo que vai julgar, mas sim do foro, onde temos vários juízos. Eventualmente, vai ter só um juízo naquele foro, mas não é o comum, né? As pessoas normalmente escolhem essas cláusulas de eleição de foro, vêm nos grandes contratos. Tem acontecido agora também, até essa questão da abusividade da cláusula de eleição de foro, vem com proteção do consumidor em contrato de adesão. Está tendo um debate bem borbulhando aí, aqui no Tribunal de Justiça, inclusive com o IRDR instaurado, sobre a validade da cláusula que elege um foro num contrato de adesão. Pegaram? Ó, contrato de adesão. Fui lá, plano de celular, TIM, cláusula de foro de adesão, Rio de Janeiro. Eu moro em Rio Grande do Sul. Zona Franca de Manaus. Vale ou não vale? Vale ou não vale? O debate está rolando e não está. Então, mas lá no CDC tem uma previsão de que é permitido determinadas cláusulas, desde que com a grafia em destaque, a pessoa tem que assinar do lado e tal e tal. A doutrina consumerista tende a proteger, vai proteger e vai inclinar para esse lado. Por outro lado, tem também toda uma parte de direito obrigacional, pacta sunt servanda, dependendo do tipo de contrato, do tipo. Não estou dando minha opinião aqui, estou falando como está isso lá, borbulhando. Tem um IRDR, que é um incidente de resolução de demandas repetitivas, lá no Tribunal de Justiça. Certo? PJ São Paulo. O novo CPC trouxe, não é a nossa aula de hoje, mas o novo CPC trouxe um método de resolução de demandas repetitivas. Então, tem lá um procedimento que fala que quando muitas causas estiverem rolando, pipocando, anota aí, gente, essas coisas são legais e é tipo aquele filme lá que o menino, Quem Quer Ser um Milionário, por que ele lembra, ele acerta as questões, porque um dia alguém falou um negócio lá, tal, então é assim, vai cair agora, vai cair, questão de RDR, chegar em casa e ler os artigos de RDR do CPC. São 4, sei lá, pouquinho, procedimentozinho. É um método de unificação dos precedentes da jurisprudência. Resolução de demandas repetitivas. Visa orientar de forma não vinculante a jurisprudência do tribunal. Dá uma delimitada. Quando tem decisões conflitantes,
de matéria de direito, determinadas pessoas podem pedir a instauração desse incidente de competência originária do tribunal. Ali sim, dentro do que a gente... É a competência originária do tribunal. Mas ela vincula, não vincula? Porque se o relator ele pode monocraticamente rejeitar um recurso com base numa demanda repetitiva... Pode. Essa é uma possibilidade que é dada ao relator. Também novidade do CPC, que aumentou os poderes monocráticos do relator. Mas a gente não pode falar que vincula. Se vinculasse, o desembargador, o relator, e o juiz de primeiro grau também seria obrigado a decidir daquela maneira, tal qual ocorre nas súmulas vinculantes e no controle concentrado. Aí ele não poderia decidir monocraticamente. O que o código fez foi dar uma opção para ele decidir monocraticamente. Bacana, deu esse poder novo. Mas vincular não vincula. Porque aí ele seria obrigado a decidir daquela forma. No caso, eles pegam um caso concreto e jogam para servir de parâmetro, ou você pode pegar abstratamente de jogar uma discussão? Não me recordo exatamente o procedimento, mas ele é baseado, você tem que ter uma justificativa nesse procedimento de que vários casos estão sendo julgados e que há controvérsia sobre a matéria de direito no tribunal. Esses problemas inflacionários que tinha por exemplo, poderia ser um bom... Por exemplo, na época, mas isso já está lá em cima, né? O que os tribunais superiores fazem nas demandas repetitivas, fizeram bastante, inclusive agora estão transformando tudo em súmulas, jurisprudências das demandas repetitivas, foi trazido para os tribunais de segundo grau. Leiam, às vezes cai. Isso é, gente, essas coisas. Se alguém te falar um negócio na rua e te perguntar, o caso do pai, do amigo, do vizinho, anota da novela, sabe? Que falou alguém, isso aí pode. Sabe aquelas coisas que o povo pergunta? Anota. Porque é impressionante. Não é conversa fiada, porque é o seguinte, o examinador, ele também mora nessa sociedade que a gente mora. Ele também vê o filme, ele também vê a novela, ele também faz parte disso aqui. E aí, na hora de pensar lá, eventualmente ele bota uma dessa. As demandas repetitivas de celular, plano de saúde, banco, também fazem parte do dia a dia do examinador. A gente falou um pouquinho disso lá naquela primeira vez que a gente conversou Então, anota essas coisas, sempre lembra, e aparece, é impressionante. Não deixa de ver não depois. Então, derrogação, beleza? Prevenção em caso de reiteração de ações, artigo 286 do CPC. Tem dois tipos de prevenção, a originária... Peraí, você vai falar de conexão passou? Pulou, conexão. É minha ordem está ao contrário aqui. Vocês querem falar primeiro da conexão? Tudo bem? Faz assim então. Pronto. Mas eu sei. Eu sei. Eu também. Eu fazia caderno na mão, é horrível isso. Desculpa. Eu prometo melhorar. Vamos lá. Mas eu sei, é justo. Eu vou... Tava errado aqui, vai. Prevenção. A originária, ela é aquela do registro da distribuição da petição inicial. Fixada a competência pelo registro ou pela distribuição. E a prevenção expansiva é aquela que é referente a outras causas e outros processos. Aqui a gente está falando dessa prevenção expansiva. Ela é relacionada a outras causas e outros processos. O que acontece aqui? Antes, o CPC de 73, se você ajuizasse uma ação e antes de citado o réu, você pedisse a desistência, se desistisse da ação, você poderia ajuizar de novo e contar com a sorte de eventualmente cair com outro juiz. Aí o juiz não dava liminar de novo, você desistia. É uma estratégia errada, equivocada, que lançavam algumas maus profissionais aí lançavam mão para burlar o princípio do juízo natural. Então não havia prevenção se a ação fosse extinta sem resolução do mérito, certo?
Só que agora é diferente. O novo CPC, ele fala no 253. Não, desculpa, é o 253 no anterior, agora é o 286, né? Deixa eu confirmar. 286, alguém viu? Não? Deixa eu confirmar aqui. Distinto processo sem resolução de mérito, retirado pedido. É daquele Unix Source. Isso, exatamente, é essa aí. É o 286? 2862. Serão distribuídos por dependência as causas de qualquer natureza. Conexão continência 1, 2. Quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Então vocês pegaram a sacada aqui, o CPC falou, não, agora não, chega, acabou com a farra. Se ajuizar de novo, tem prevenção, mesmo que extinguir sem resolução do mérito. Beleza? Então, modificação da competência aqui, por meio de uma prevenção, no ajuizamento de uma ação, mesmo que não haja outra ação ajuizada, né? É um outro tipo de prevenção que não aquela originária, né, do ajuizamento do 59, né, que é do registro e da distribuição. Então agora vamos lá, conexão, que foi o que precisa para uma causa ser conexa a outra? Elementos da ação. Artigo 55. Partes não. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum pedido e causa de pedir. Pedido e causa de pedir. O que acontece se as causas forem conexas? O que tem que fazer? Elas são reunidas para decisão conjunta. Mas e se uma delas já tivesse sido sentenciada? Reúne também? Sim ou não? Não. Por quê? Não. Agora vocês vão gravar. Por que existe essa regra? Para que existe a regra da conexão? Para evitar decisões conflitantes. Se uma delas já foi sentenciada, adianta reunir? Não. Então não reúne. Certo? Tem uma novidade aqui, que tinha na doutrina, mas não era do código. Parágrafo 3º do 55. É uma conexão por afinidade. Guardem esse nome, conexão por afinidade. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem a conexão, ou seja, mesmo sem que lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Certo? Conexão por afinidade. Também se não for comum pedido e causa de pedir, é isso? Isso, mas verificado que existe uma possibilidade de decisão conflitante, reúne-se para julgamento conjunto. Para quem que vai, gente? Para quem primeiro pegou o processo. Isso é o quê? Prevenção. Causa de modificação da competência. Detalhe aqui que é o ou, né? Não é e. Causa de pedir ou pedido e não e pedido. Reunião no juízo prevento. Artigo 337, inciso 8º.
O réu deve alegar na contestação, antes de discutir o mérito, a conexão. 337,6. Ó. Incumbe ao réu alegar, antes de discutir o mérito, alegar. 8. Conexão. Certo? 8. 8. Eu falei 6? Oi? É 8, é 8. 8. Continência. 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Continente, olha pra cá, ó. Continente e menor, contida. Menos abrangente. A continente abrange a contida. Certo? A continente é a mais abrangente. Ela abrange a contida. A continente, C de continente, mas não vai adiantar, né? Porque é contida. Continente, contida. Certo? A continente é a mais abrangente. A contida, mais contida, menor. Menos abrangente. (57) 57. Quando houver continência e ação continente, ou seja, a mais abrangente, tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução do mérito. Caso contrário, serão reunidas. Entenderam? Voltando. Ó, continência. O que é? Uma é mais abrangente que a outra, certo? Se a continente, a maior, tivesse sido proposta primeiro, o que faz com a menor? Extingue sem resolução do mérito. Caso contrário, junta. Caso contrário, o quê? Caso a menor tivesse sido ajuizada primeiro, aí reúne para julgamento conjunto. Artigo 57. Lembrando que aqui é E, né? Identidade de partes e causa de pedir. Certo? É isso, continência. Também um modo de modificação da competência. Vai sair do juízo X para o juízo Y julgar. Gente, último tópico pra gente fazer uns 10 exercícios. Deixa eu ver. 10 horas, tá tempo? Sim, sim. Dá? Até que horas vai? É? Então vamos lá. Incompetência. 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 A incompetência absoluta ou relativa. Lembra que a gente falou lá da exceção que não existe mais? Artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Esquece a exceção de incompetência, não tem mais. Isso caía bastante em prova, porque eles misturavam e tal. Acabou. A incompetência. Não. Preliminar de contestação. Acabou. Extinção. Aliás, é uma coisa legal. Olhar tudo que o CPC novo extinguiu. Se vê na prova, é tchau. Agravo retido. Morreu. Eu não lembro de mais. Deve ter mais coisas. Tem. Incompetência, os embargos infringentes, né? Mas tem agora aquele procedimento diferente lá que passa a automáticos, né? Mas
Incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição. A gente já sabe disso, né, gente? Caso a alegação de incompetência seja acolhida, J. põe na Kombi. Remetidos para o juiz competente. Outra coisa que a gente já sabe também, salvo decisão judicial em contrário, permanecem válidos os atos decisórios, os efeitos da decisão proferida, salvo se proferida outra no juiz competente. Artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. Essa tem uma cara de cair, porque tinha no outro, mas de uma outra forma. Quer ver? Deixa eu até confirmar. 65. Como é que ele estava? A incompetência relativa pode ser alegada pelo MP nas causas em que atuar. Certo? Porque vai estar lá na prova. Pode ou não pode, vocês vão ficar na dúvida. Agora não vão mais. Pode ser alegada pelo MP nas causas em que atuar. Ok? Há conflito de competência, gente. O que é o conflito de competência? Conflito positivo. É o que não existe, né? Nunca aconteceu. Estou esperando ainda um caso. Conflito positivo. 2 ou mais juízes se declaram competentes. Duvido. Conflito negativo. 2 incompetentes. Isso. Também tem um conflito quando 2 ou mais juízes, entre 2 juízes, surge uma controvérsia acerca da reunião ou da separação dos processos, mas que tem a ver com o julgamento, né? Enfim, com a positivo ou negativo da competência. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juízo. Tranquilo, né? O juiz que não acolhe a competência declinada, ele suscita o conflito. Então, o primeiro juiz recebeu. Aí, alegou-se a incompetência. Ele manda para o juiz... Ele manda para o juiz Y. O juiz Y fala... eu não. Ele faz o quê? Ele devolve aqui? Não. É isso que esse artigo fala, esse parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, que é decidido pelo tribunal. Salvo se... que ele pode fazer, gente? Opa! Vai andar pro Z. Aí pode. Salvo se atribuir a outro juízo. O que ele não pode devolver, gente? O que ele não pode devolver? Beleza? O que não pode é aqui, ó. Isso não. Porque senão ia ficar para sempre isso aqui, né? Beleza? Setinha sim, setinha não. As partes, elas têm alguma manifestação nessa briga aí? Sim, com certeza. Elas participam do... tem um procedimento. Elas participam, elas podem suscitar e vai ser decidido. Se suscita, mas é uma questão de direito, né? Enfim, na maioria dos casos é uma questão de direito, mas as partes têm a possibilidade de suscitar o conflito. No caso da controvérsia entre os juízes acerca da conexão, é a incompetência negativa. Não, conflito de competência negativa. Sim. Está no 3 do 66. Da reunião ou separação. Continência ou conexão. No caso de controvérsia dessa reunião, em caso de conexão ou continência, também conflito. Beleza? Antes dos exercícios, eu destaquei aqui só o novo CPC ele traz nessa parte aqui de competência 2 tópicos, né? Cooperação nacional e cooperação internacional.
Eu não acho que é muito a cara das provas, tal, pelo menos já veio caindo, mas, como sempre, dá uma lida, passa o olho, vê como é que tem esse jogo da cooperação. É um dos nortes, aí, um dos princípios do Código de Processo Civil, a cooperação tanto entre as partes, os sujeitos processuais, quanto entre todos os outros órgãos também que tem esse dever de cooperação de toda a sociedade, né? Beleza? Então eu separei uns exercícios aqui. Gente, tem muito exercício de competência, sério, cai pra caramba. Por que cai? Porque é um monte de regrinha chata que é fácil do cara fazer uma questãozinha lá que vai derrubar uma galera e as pessoas não têm coração, os examinadores, e eles querem ver as pessoas sofrerem. Então é isso que eles fazem. Brincadeira, queridos examinadores, eu adoro vocês. Então vocês estão com... Deu pra todo mundo aí? Tal? Então vamos lá. São 10 questões, gente. Vamos lá, vamos analisar um pouquinho. A gente vai só passando assim, resolvendo junto. Eu vou dar uma encostada aqui para dar uma relaxada. Primeira questão, 2015, Defensoria Pública do Maranhão, concurso para defensor público. Negado o pagamento de seguro DPVAT, vítima de acidente de trânsito, ajuiza ação de cobrança contra a seguradora. De acordo com súmula do Superior Tribunal de Justiça, a competência para julgamento desta ação é... Aí você, que estudou pela doutrina, que estudou pelos manuais, pelos livros, e que estava crente que isso faria com que você fosse aprovado, começa a chorar. Porque não, essa resposta não está... Talvez esteja, mas é tanta coisa que você tinha que ler que você passou por cima. Então, gente, súmula. Súmula. A questão é só isso, não é mais nada, é súmula. Ó, não tem muito o que falar. Súmula 540 do STJ. Constitui faculdade do autor que pode escolher entre os foros de seu domicílio, do local do acidente ou do domicílio do réu. É isso. Simples assim. Alternativa C. 540. Não tem. Essa próxima aqui, ó, para quem duvidar do que eu falo todos os dias de coisa, tá aqui. Cada alternativa é um artigo de lei. Segunda questão. 2014, Defensoria Pública Rio Grande do Sul, que aliás está para abrir novo concurso lá, zerar a lista já. No que pertine à competência, de acordo com a disciplina do CPC, é correto afirmar: a continência, diversamente da conexão, pode modificar a competência relativa? Não, acho que as duas podem, está errado. Artigo 54 do CPC. Professor, mas aqui as alternativas do antigo CPC. Isso, então, essas questões aqui, o artigo que eu estou falando é do novo, mas essas questões foram feitas antes, então às vezes não vai estar igualzinho e tal, mas está correspondente. Eu tomei o cuidado de verificar cada uma para ver se estava desatualizado ou não, mas está correspondente. Vamos pular, B. Vamos pular, B. Compete à autoridade judiciária brasileira, alternativa C, compete à autoridade judiciária brasileira, sem exclusão das outras, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Gente, o que está errado nessa questão? 100. É o 100. Eu vi um monte de balança na minha cabeça assim, ó. Por quê? A questão pegou uma palavrinha, duas letras na verdade, porque o com também termina com M, o S e o E. Tirou essas duas, e aí você lê, e se tivesse na A, aí que você caía mesmo. Porque ia dizer, não, imóvel situado no Brasil, imóvel situado no Brasil, é isso mesmo. Tá lá, ó, sem exclusão, com exclusão, é aquela absoluta. Soberania nacional, imóvel, terra, protegido, esse direito absoluto da propriedade. Isso aí, gente. Artigo 23 do CPC. Tá errado.
Parecendo pegadinha. É? Eu não. Professora, esse tipo de pegadinha é trevas pura, né? Prepare-se, porque é só isso. Trevas. É isso aí. Concurso é trevas. São trevas. Alternativa D. A ação em direito pessoal, em regra, será proposta no domicílio do réu, não sendo esse foro competente para qualquer espécie de ação fundada em direito real. Por que tá errado? Porque às vezes no direito real vai a situação da coisa. Não no direito real. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens imóveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu. Artigo 46. Olha a alternativa. A ação fundada em direito processual, em direito pessoal, em regra, será proposta no foro do domicílio do réu, não sendo esse foro competente para qualquer espécie de ação fundada em direito real. Para qualquer espécie. Tem uma espécie aqui, ação em direito real sobre bens móveis, artigo 46, caput. Então ele está falando, não sendo competente para qualquer espécie. É sim, para direitos reais sobre bens móveis é. Certo? Está errado. Alternativa E. Nas ações de inventário e partilha, o foro competente será do local dos bens, com exclusão de qualquer outro. Vocês já sabem que está errado, mas por quê? Com exclusão de qualquer outro. Por quê? Vem o parágrafo único distinguir. Se o autor da herança não possui o domicílio certo, é competente. Tá. Alternativa B, a alternativa correta. Não, qual que é o artigo dessa? 48. Gente, cada questão. Aí é o 48. Cada alternativa era um artigo. B de bola é determinar a competência. 48 é B. E. Agora vamos na B. É determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações de Estado ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou hierarquia. Você falou isso, verdade. Perfeito. Artigo 43. É isso, gente. Não tem erro. É só ler a lei. Leitura sistemática da lei seca. Infelizmente é isso que tem que fazer. Terceira questão. Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, ano de 2014, concurso para defensor público. Alternativa A. A regra da competência sobre competência, do competência, alternativa A. É aplicável às decisões sobre a competência da Justiça Federal. Quando a gente falou de competência, o que era competência? Era aquela competência mínima. Cada juiz tem no mínimo a competência de verificar a sua própria competência. Isso é aplicado à Justiça Federal? É aplicado a tudo, a toda a competência da Justiça inteira. Então todas as outras vão falar coisas erradas. Ó. Não se aplica ao juiz arbitral nem as regras de competência absoluta. Não tem por escopo a solução por órgão superior de conflitos positivos. Não se aplica no direito brasileiro. Competência. Essa foi uma que não está na lei seca. Ô professor, eu cheguei atrasada, mas isso aqui quer dizer sobre suspeição, impedimento? Eu falo de juiz para competência é uma regra que da doutrina que explica que cada juiz tem no mínimo uma residual, uma mínima competência, que é poder verificar a sua própria competência para aquela demanda. Certo? Vem do direito alemão. CESP, Defensoria do DF, 2013. A competência em razão do território não é modificada pela conexão ou continência. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhe seja comum
o objeto ou a causa de pedir. Já a continência ocorre entre duas ou mais ações, sempre que haja identidade quanto às partes, a causa de pedir, mas o objeto de umas, por ser mais amplo, abrange o das outras. Tá errado. Mas quando fala Não é competência modificação. não é modificação, Não é modifica. E aí? Tá errado. Ó, eu vou ficar aqui assim, ó. Vou ficar aqui pra ver se... Ah, não, tá errado. Por que tá errado? Porque acho que tá dizendo que não é modificado. Modifica. Aí, de novo, gente, cuidado na prova. Tá lá, questão é certo e errado, tem umas 300 coisas pra você ler. É o nãozinho ali, ó. Tá errado. Artigo 54. É critério de modificação. Tá lá, o que a gente viu, acabou de ver. Não, errado. Tá o não ali que tá errado. Quinta questão. Defensoria Pública do Espírito Santo. Defensor Público, 2012. Já teve até outro concurso depois desse. Com relação à competência processual civil, julgue os itens a seguir. Admite-se, no que se refere ao cumprimento de sentença condenatória, a derrogação da competência funcional do juízo do decisum, facultando-se ao credor optar pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à expropriação. Falei lá atrás que eu ia falar com vocês sobre isso. Artigo 516, parágrafo único do CPC. É uma regra que faz muito sentido também. É uma hipótese de derrogação da competência, como por faculdade do credor optar pelo juízo aonde o devedor tem mais bens sujeitos à expropriação. Faz sentido, né? Bem mais fácil ali, não tem que ficar mandando precatório e tal, conhece tudo, já resolve mais fácil. Na execução. Certo? 516, parágrafo 1, tá certo. Isso tinha também no Código de Processo Civil anterior. Sexta questão. Defensoria Pública de Santa Catarina. Tá rolando aí o concurso depois desse, que é o segundo concurso de lá. Tocante aos critérios para a definição da competência previstos no Código de Processo Civil, é correto afirmar. E aí? Vamos lá, então. Eu acho que a declaração da pessoa não deve ser relativa, né? A competência em razão do valor da causa e em valor da pessoa são relativas, de modo que não poderão ser reconhecidas de ofício. Não. O que está errado? Em razão da pessoa é absoluto. Absoluto, ok. Competência da pessoa é relativa. Errada. Ó, gente, vocês têm que desenvolver uma técnica também para não se confundir na hora que vai marcando. Porque assim, às vezes você vai ficar entre duas, vai ter que voltar e tal. Desenvolve assim, rabisquei, tenho certeza absoluta. Tô em dúvida, faz um pontinho. É certeza, faz um X. Desenvolve alguma coisa aí pra se organizar. Porque às vezes você volta, tá bagunçado, tá tudo rabiscado, você não consegue ler mais. Aí vira uma coisa doida. Então, em se tratando de competência territorial, a regra geral é que as demandas que tratem de direito pessoal devem ser propostas no foro do domicílio do autor. Acabamos de ler. Não. Pessoal. Tá vendo? Esse cheiro, essa coisa, isso que vai começar a ter. É óbvio, tem que ler bastante e fazer bastante exercício para decorar e tal, mas é pouca coisa, né, do autor. Não lembro muito. Não sei, vai. Interrogaçãozinha. Fiquei na dúvida, não lembro direito. É artigo 46. Mas vamos lá, não lembro. Vamos para D. É assim que faz a prova. As competências em razão do valor e do território são relativas, de modo que não poderão ser reconhecidas e declaradas de ofício pelo juiz. Valor é. Território relativo. Não pode ser reconhecido. Nossa, vamos só olhar aí para ter certeza, porque tá parecendo que é. Em se tratando de competência internacional, apenas nos casos de competência exclusiva da jurisdição brasileira é que será necessário o pedido de homologação. Não, tem concorrência.
Ó, o que está errado aqui? Não é apenas no caso. Quando a competência é exclusiva, tem existe esse negócio de homologação? Não tem nada a ver. Competência concorrente é que pode pedir homologação. Exclusiva não tem homologação. Exclusiva é só aqui, gente. Tudo errado. Então não lembrava muito bem, não sabia se era assim. Pô, mas é AD, cara. A AD tá quente, então vai nela. Mas o errado lá realmente é que é no domicílio do réu. Na 6. Desculpa, na C. DPE Goiás. Defensor Público. Acabou de chamar todo mundo também. Exclusiva é que tem aqui, professor? Não peguei. A exclusiva, não, a exclusiva por ser exclusiva só pode ser julgada aqui. Então a questão do pedido de homologação de sentença estrangeira não é aplicável. Ela se aplica ao pedido de homologação de sentença estrangeira para os casos de competência concorrente, em que uma sentença proferida no exterior pode ser trazida para cá para que ele possa ter validade. Ela vai ter que passar pelo procedimento de homologação no STJ. José da Silva Filho, com 16 anos de idade, pretende propor ação de alimentos contra o seu pai, servidor público no estado de Goiás, lotado em Rio Verde. Essa ação de alimentos, olha, correrá em segredo de justiça, não poderá ocasionar a prisão do pai, não poderá ocasionar desconto em folha, será proposta pela mãe, que substituirá processualmente. Lembra, a gente viu isso. Terá como foro competente o domicílio ou residência do autor. 53.2. Alimentos, gente, domicílio do autor. Nem lê as outras. Brincadeira, lê sim, mas... gente. Alimentos, autor, não tem como. Se não existir essa regra, é melhor parar. Alimentos. Alimentos é caso de prisão civil. Se não tiver uma regra de competência que favoreça o alimentando. 2016. Aqui já essas 3 últimas são do CPC novo. Concursos mais recentes, Espírito Santo, ó, que teve de novo. A respeito da competência, o novo CPC dispõe que a ação em que se pleiteia somente reconhecimento de paternidade deve ser proposta no foro do domicílio do autor. Olha lá, agora que pega. Porque reconhecimento de paternidade, tal. Onde está? Reconhecimento de paternidade. Ele disse somente. Normalmente ela é acumulada com alimentos, né? Mas não tem alimentos aqui. E o 53.2 é alimentos. E aí? Oi? Deixa eu ver as outras. Vai. Então, beleza. A ação possessória imobiliária será proposta no foro da situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Não, anterior do É que você foi pra esse. Ah, eu pulei, desculpa. Não, eu fui para 9, desculpa, B. A incompetência relativa do juízo deve ser alegada com exceção de competência. Não. Mata. O inventário deve ser proposto em regra no foro de situação dos bens do autor da herança. Inventário onde que é? A regra... A regra não é essa aqui. Não, ó. Deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar. Ó, ele falou, essa aqui tá no inventário na situação dos bens imóveis. Não é a regra, essa é a segunda caso. Lembra? Ó. Qual que é o artigo? 48. Regra, domicílio do autor de herança. Aí tem, se não tiver domicílio, aí tem a segunda opção, bens imóveis. Então tá errado porque não é em regra. C, o inventário deve ser proposto em regra. Não, C não, D de dado. Como regra, as ações de divórcio
Nas ações de divórcio é competente o foro do guardião do filho incapaz. E caso não haja filho incapaz, o foro do último domicílio do casal. 53, 1A. Ó, essa aqui vai cair. Eu falei pra vocês que vai cair. Essa aqui, essa alternativa. Vai cair muito concurso. Que é novidade. E a ação possessória imobiliária deve ser proposta no foro de situação da coisa. Mas por se tratar de competência territorial, se prorroga no caso de que não venha a ser alegada no momento oportuno. Não, pode prorrogar. É absoluta. E tá onde? É territorial absoluta. É uma exceção, lembra? 47, parágrafo 2º. Vai cair muito. Essa aí. E a mesmo, por que não é? A gente tem um ladinho. A ação que se pleiteia o reconhecimento de paternidade deve ser só reconhecimento. Ó. Tinha que ter alimentos acumulados. Ó. Reconhecimento de paternidade vai ser direito pessoal, né? O foro, súmula 1 da STJ. Não, é quando cumulada também com alimentos, é o foro do alimentando. Se for cumulada, se não for cumulada, é o domicílio do réu, que é a regra geral. Ações fundadas em direito pessoal. É só domicílio. Menor é uma palavra que não se usa em defensoria. Falando com adolescente. Não, mas isso é verdade. É muito comum e na prova oral, assim, a primeira coisa era, gente, menor, não fala isso, isso é horrível. Ó, antes de 88. Menor, tem que colocar. Criança e adolescente, gente. Menor é pejorativo. Mas o meu coração não tava. Eu sei, eu tenho certeza. A Defensoria Bahia, Defensor Público, 9. A ação fundada em direito real sobre bem imóvel será proposta no foro de situação da coisa. Móvel, bem móvel, Real. Mas móvel. Aonde vai o móvel, gente? No réu. Móvel, réu, imóvel, coisa. Móvel, réu, imóvel, coisa. Certo? Tá errado. Artigo 46. Olha ela de novo aí. A ação possessória imobiliária será proposta no foro da situação da coisa, cujo juiz tem competência absoluta. Certo. São irrelevantes as modificações do Estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente ao registro ou à distribuição da petição inicial, ainda que alterem a competência absoluta. O que está errado? Ainda que a competência absoluta ser irrelevante não faz sentido, né? O que está errado, gente? O que é isso aqui? O que é? Que a primeira parte fala do quê? O que a gente falou? O que é isso aqui? É a perpetuação da jurisdição. Distribuiu, tudo que modificar depois é irrelevante. Perpetuação. Exceto duas exceções. Quais eram as exceções? Extinção do órgão. Supressão do órgão, extinção do órgão e alterar a competência absoluta. Aqui ele fala, é irrelevante ainda que alterar, exceto que estaria certo. Como ele fala ainda que, está errado. Até porque a B está correta, então essa está errada. Serão remetidos à Justiça Federal os processos nos quais intervier a União, incluindo as ações de recuperação judicial e falência. Judicial e falência, não. O que é isso aqui? Justiça estadual. É, recuperação judicial não vai para federal e falência. Quais eram as exceções que não remete para federal? O que vai para federal? Quando a União, a empresas públicas, entidades autárquicas, fundações. Sociedade de economista está aqui? Não. Intervier como parte ou intervenção de terceiro. Vai para federal. Tá onde isso? 109 Constituição. Que a gente vai ler e vai estar sabendo. Exceto o quê? Exceto em casos de recuperação, falência, insolvência, que é a falência da pessoa física, insolvência.
E acidente do trabalho? Fica na estadual. Sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Também fica na eleitoral e fica no trabalho. 45. E, uma vez remetidos os autos à Justiça Federal em razão de intervenção da União, o juiz federal suscitará conflito se posteriormente essa for excluída do processo. O que o juiz federal faz? Recebeu, União caiu fora. Setinha de volta. Não suscita conflito. J. põe na Kombi da vala comum. Combosa do TJ, branquinha, tec. 10. Pra acabar, gente, eu também tô cansado. Vocês também. Mas vale a pena, gente, vale a pena. Nossa, sério, por todo o esforço aqui, acho que vale a pena. Vamos lá. Mais uma. O Defensoria Pública do Mato Grosso, Defensor Público. Aí, ó, primeira coisa, bacana. Viu incorreta, mas dá um destaque, circula, grifa, cuidado para não riscar muito para pagar, porque é muito comum, aí você chega, vai ver na hora de corrigir o gabarito, mas isso aqui eu tinha certeza, aí vai ver, você não viu, fera, era incorreta, presta atenção, acorda. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa. Eu não aguento mais. Não tem biscoito. E o juiz tem competência absoluta. Não viu que era incorreta, o que vai fazer? Essa aprende a ser 6x e pula pra próxima. É a estratégia de quando põe incorreta. Põe uma corretona bonitona na A. Presta atenção. Correta não é a nossa. Os caras são do cabelo. Vocês vão ver isso aí. Vocês vão sentindo isso aí nas questões. Assistiram aquele vídeo lá do Desenhando Direito? O cara é bacana. É legal, técnicas disso aí, ele fala todas essas coisas de como resolver questões. Lei do inverso, da E pra frente. Lei da E quando é correta, lei da outra quando é incorreta. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como preliminar de contestação. E aí? Como é que é? Quem tá lá no CPC de 73 vai ficar com a pulga na orelha, mas o que acabou, que não existe mais? Qualquer uma delas, lembra aqui, eu fiz até assim, qualquer uma delas é alegada em preliminar de contestação. Tá certa. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Sim, certo. Você até assusta, né? Nossa, certeza. Não é. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, após a citação. Incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação sob pena de preclusão. Gente, o que era isso aqui? Era uma exceção. Vamos lá, competência relativa. Tá ligada às partes, a uma realidade das partes. Ela não pode ser reconhecida de ofício. Certo? Sob pena de preclusão. Tem que ser alegada pelo réu na contestação, como preliminar. Bacana. Exceto um caso que a gente viu. Abusividade das cláusulas de foro de eleição. Que está lá no IRDR. IRDR que a gente vai ler e vai cair. IRDR. Tá certo. Sob pena de preclusão também tem que alegar. Certo. Então vamos para E, que é a nossa. Linda. Fechando. Ed, eu vou embora. Acaba que não existiu essa questão. Existiu, lógico que existiu. Pô, tá duvidando. É competente. É competente o foro de domicílio da mulher para ação de divórcio, anulação de casamento e reconhecimento da dissolução da união estável. Quem tá com a cabeça... Esse cara fez o que eu falei. Quem tá com a cabeça no CPC de 73 vai errar. Porque isso tinha no CPC de 73. Domicílio da mulher. Agora não é mais. 53.1. Vamos ler o 53.1. Para ação de divórcio, separação, anulação, reconhecimento ou dissolução da união estável. A. Domicílio do guardião do capaz. Não tem incapaz. Domicílio do casal. Não tem domicílio. Domicílio do réu.
Enfim, não tem nada, não tem mais nada, não tem mais história de domicílio da mulher. O CPC de 2015 tirou. Valeu. Valeu?